Boa noite, galera esperta, canal Educação, EJA. Tudo bem por aqui, meu povo? Sexta etapa no ar, convidando todos vocês a essa comunicação, esse compartilhamento de educação, galera. Esse é o canal Educação, uma das melhores opções, né, que nós temos aí de estudos midiáticos, tá bom, galera? Toda a nossa equipe desejando para vocês o melhor da vida, o melhor da arte. Meus amores, hoje vamos dar continuidade à arte do século XX, pegando aí o abstracionismo, o surrealismo, vamos também envolver ali o dadaísmo e o futurismo, tá bom? Eu coloquei abstracionismo e surrealismo para a gente ver que eles vão gerar também outras tendências, outras formas de criar arte no século XX. Lembrem-se, galera, do contexto do século XX. Toda vez que nós falarmos em século XX, deve aí acionar na nossa mente contextos da época dos grandes massacres, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então vai nortear a produção desse período, tá bom? Olha aí, ó, nossa aula de hoje, vamos passear pelo abstracionismo, surrealismo, conhecendo a arte abstrata e surreal, depois resoluções de questões. Tá bom? A galera de Caraúba, Caridade do Piauí, aquele abraço gostoso em todos vocês, no coração, tá bom? Compartilha o link, meu povo. Bora chamar o povo para aula. A arte no ar, beleza? Olha aí, então, contexto do século XX, nós vamos ter Primeira e Segunda Guerra Mundial. As obras começam a tomar caminhos, né, tomar ares de uma certa estranheza. Hora ou outra a gente vai se questionar, rapaz, isso é arte? Qual a mensagem que está por trás disso? Veja aí que nós temos obras surreais e abstratas, né, trazendo para a gente uma percepção de uma nova característica da arte, né? Os artistas fazendo pensar, fazendo questionar por meio de cores, formas, ou até mesmo colagens, junções, tá bom? De uma forma mais expressiva, mais liberta das academias de arte. Ali nós temos aqui do lado esquerdo da tela René Magritte, né? O filho do dono. Vou circular aqui para vocês, né? A mãe West, Salvador Dalí, e aqui Juan Miró trazendo esse abstracionismo expressivo. Característica do século XX, galera. A obra de arte ela passa para um novo conceito. Conceitos de guerra. Há uma, digamos assim, uma desordem, há uma ideia caótica, né? Há uma perca do senso racional devido à guerra, então acaba gerando aí outras inspirações artísticas. Olha aí, contexto da Europa no século XX. O século XX iniciou em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Foi o período que se notabilizou pelos inúmeros avanços tecnológicos. Galera, inúmeros avanços tecnológicos. Contexto, guerra. Né? Esses avanços tecnológicos parece que esperam os momentos mais críticos, né, para eles surgirem. Agora, em pandemia, tivemos vacina em menos de 2 anos, né? Olha aí. Então, alguns contextos, eles forçam a produção, seja no campo da arte, da medicina, etc. Bom, a conquista da civilização e reviravoltas em relação ao poder. E aí nós vamos combinar que é a época dos grandes massacres, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra iniciou em 28 de julho de 1914 e durou até 1918, 4 anos, né? E a Segunda Guerra de 39 a 45, 6 anos, totalizando 10 anos de guerra, galera. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Totalizando aí 10 anos de guerra. Então, nunca se matou tanto na história da humanidade quanto o contexto do século XX. Por isso que as obras de arte são estranhas. Lembra lá? E aí nós vamos surgir aí as tendências europeias. Olha aí a imagem da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. O próprio avião, né? O Albert Santos Dumont criou o avião quando ele soube que foi usado em guerra.
a uma depressão, né? E a história da vida dele acaba literalmente um sonho que virou aí. Para muitos hoje é uma maravilha o avião, mas para ele naquele momento, vendo o avião sendo usado em guerra, ele tem ali uma reviravolta na sua vida, literalmente, né? Tá bom? Então, tá aí os contextos, né? Muitas mortes, uma nova tecnologia, as máquinas, e aí nós vamos surgir as vanguardas europeias. Hoje nós vamos dar ênfase ao abstracionismo, o surrealismo, o dadaísmo e o futurismo. As demais a gente falou em aulas anteriores. Tranquilidade, galera? Show? Então, o que é abstracionismo? Galera, guarda essa primeira informação. Abstrair é tirar a forma, tá? Abstrair é tirar a forma. Tirar a forma. Beleza? Então, imagine o contexto de guerra, uma bomba explodindo aí, uma casa, um bairro, né? Aquilo tudo que era bonitinho, organizadinho, perde a forma, fica só os pedaços. Então, no abstrato, olha aí o que o texto diz, ó. Tende a suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. Então, há uma quebra de realidade. O abstracionismo representa a perca da forma e do naturalismo. Então, pensem aí que, literalmente, esse engajamento artístico, ele está ligado ao contexto do século XX, que é das grandes explosões, das grandes guerras, né? Tranquilidade, galera? Hoje, por exemplo, a arte abstrata, ela é considerada uma arte muito aceita, porque hora ou outra ela, em cada um, gera um significado, uma mensagem. Por exemplo, analisando essa obra aí de Vasily Kandinsky, vejam que você pode dizer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não vai dizer nada, porque a gente não consegue dizer o que é que tem aí. Tem um que diz, tia, eu vejo um rosto, eu vejo um gato, eu vejo um bicho, eu vejo uma flor, mas o fato é que não há uma relação com a realidade. Olha que interessante. No século XIX, os artistas pintaram o realismo. Eles tinham a técnica de pintar realista. Só que, realidade por realidade, tudo é doído, né? Então, pintar realismo demais gera enfado. Os artistas tiram as formas daquilo que já era muito organizado. Porque o contexto do século XX, ele é quebra de padrões, tá? Quebra de padrões acadêmicos. E aí, mais uma vez, você deve lembrar, né? Quebra de padrões. O abstracionismo, ele é uma das potências das vanguardas mais intensas nessas quebras de padrões, porque ela tira a forma completamente. Beleza, meus amores? Tranquilidade? Então, abstrair é tirar a forma, abstrair é você ir contra uma linguagem acadêmica, contra digamos assim, uma arte já existente. Então, os artistas abstracionistas, de fato, eles tiveram aí dores de cabeça, né, para serem aceitos. E hoje é muito interessante como a obra abstrata, a arte abstrata, ela é muito aceita nas casas, né, nas famílias. É muito comum a gente ver um quadro abstrato em diversos ambientes, em diversas residências, porque ela gera subjetividade. Guardem essa palavra aí também, ó. Subjetividade. Você pode, ao mesmo tempo, não pensar em nada, ou, ao mesmo tempo, ficar pensando alguma coisa
que você captou, né? É individual, cada um vai ter a sua percepção. Tranquilos? Olha aí. Abstracionismo é um movimento artístico vanguardista em que a representação da realidade é feita de maneira desconstruída, com o uso de cores, linhas e formas abstratas. Galera, desde a pré-história que isso é utilizado. Os homens pré-históricos, eles usavam, hora ou outra, figuras abstratas para representar coisas que eles não conseguiam explicar. Beleza? As crianças, por exemplo, quando elas começam a desenhar ali naquelas primeiras idades, elas usam a expressividade dela, riscam ali tudo e depois, isso aqui é um avião. Aí você vai ver, não tem nada de avião. É uma forma abstrata, é uma forma que ela tentou, ao mesmo tempo não conseguiu. Né? Hora ou outra ela tende a dizer que qualquer risco pode ser um avião, até ela encaixar as asas, o corpo do avião. Mas ali aquela primeira formatação é abstrata. A criança chega no papel, risca, mamãe, é meu avião aqui, ó. Ela faz uma garatuja, um risco aleatório. Então, nas primeiras idades, o abstracionismo, ele é expressivo. E outra, você pode fazer uma arte abstrata sem muitos pré-requisitos, né? Basta ter à disposição. Olha, tem artista hoje que ele esguicha tinta pelo olho. Ele joga tinta pelo olho. Logicamente que não é todo mundo que consegue isso. Mas ele gera uma obra abstrata. Ele fica ali gotejando a tinta pelo olho. Ele insere pelo nariz, né? É o Alexandre Farto. Esse artista, ele tem esse canal lacrimal ligado aqui com o nasal. Então, desde criança, quando ele ia tomar banho, ele percebia que quando entrava água pelo nariz, saía pelo olho. E aí ele começou a usar isso na arte depois de grande. E ficou famoso com essa performance, né? Então a obra dele é abstrata, mas o jeito que ele compõe a obra é performática. Tá bom? Olha aí o segundo tópico, também chamado de arte abstrata, há registros dessa forma de arte desde a pré-história. Mas o conceito de abstracionismo foi consolidado só no início do século XX, com o início do movimento por Wassily Kandinsky, ou Kandinsky, como se queiram, né? A chegada do movimento abstracionista rompe de uma vez com toda em qualquer referência concreta. Tudo é abstração nas obras, como se estivessem criando uma realidade paralela. Olha que interessante, galera. Um outro campo de observação da arte. Antigamente, só era considerado arte aquilo que era organizadinho, bem bonitinho, saído da academia de arte. E hoje você consegue observar beleza, estranheza em obras de arte que literalmente não seguem padrões, né? Esses padrões que são impostos pela academia. Entenderam isso? Por isso que ele coloca aí, ó, rompe de uma vez com toda e qualquer referência concreta. Tudo é abstração. Nas obras, como se estivesse criando uma realidade paralela, um universo autônomo, abstrato, em que as linhas, formas e cores não são o que se vê. Olha que interessante, né? Por exemplo, imagine aí numa época onde a mente humana fica preocupada com o contexto de guerra. Olha, todos nós estamos de orelha em pé, né, como diz o ditado, com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Morremos de medo daquilo estourar, deflagrar uma guerra nuclear. Nós estamos tensos, crises de ansiedade no mundo inteiro. As pessoas mudaram o comportamento, uma violência está no ar, né? Então vejam que toda vez que muda um contexto de um país, de uma nação, de um outro continente,
nós também estamos imersos, misturados em tudo isso. Então veja que o abstracionismo, quer queira ou quer não, ele pode dar uma nova percepção para um contexto perturbador. Imagine você olhar para uma obra abstracionista e ali você ter um momento de liberdade de criação. Os artistas estão buscando, galera, ó, liberdade na criação. Só que veja que o contexto leva para essa perca da forma, né? Então esta ideia pode ser sintetizada na frase de Kandinsky: criar uma obra de arte é criar um mundo. Um mundo de interpretações, de sentimentos, de emoções, tá? Um mundo onde você literalmente pode ter ali um próprio remédio para suas angústias, né? Hoje a gente sabe que a arte-terapia é uma grande realidade, a música, as pinturas, as novelas, filmes, etc., são maravilhas do nosso dia a dia. Então, criar uma obra de arte é criar um mundo. Galera, querem anotar isso aí, fazer um printzinho rapidinho, tá? Interessante vocês anotarem ou fazer um print. Rafael, vamos colocar aí 2 minutinhos para a galera fazer o print aí do abstracionismo. Já a gente volta, amores. Beleza, beleza, galera esperta. Anotaram, meu povo, tranquilo? Caraúbas, 1, 2, 3, Caridade, Conceição do Canidé. Show de bola, meus amores. Obrigado pela presença de vocês, tá? Olha aí, características do abstracionismo. Representação do mundo desligada da realidade visível. O mundo abstrato, ele está na mente de cada um. Tá bom? Você pode ter uma percepção, eu vou ter outra. Veja aí uma repartição dessa pública. Você vai ao dentista, você vai para um consultório, você vai numa repartição pública, tem lá uns quadros abstratos e a gente fica lá esperando aquela fila, aquela senha, olhando para aquele quadro, procurando uma mensagem, uma informação. E isso, hora ou outra, nos conforma, né? Aqui dá uma certa tranquilidade. Você olha ali e fica procurando o que isso quer dizer? Então, representação do mundo desligado da realidade visível traz uma imagem subjetiva, tá? Negação do figurativo e da imitação do mundo. É irreal. Você não reconhece
as coisas no abstracionismo. Tinha mais um dia desse, eu olhei uma tela abstrata, eu vi um gato. Você pode ver um gato, o outro vai ver um cachorro, o outro vê uma casa, mas de fato não tem ali um gato expresso. Foi você que viu. Você associou formas, beleza? Mas ele nega o figurativo, a representação figurativa. Desconstrução das figuras naturais. Galera, eu mostrei esse exemplo no início. Imagine uma bomba destruindo uma casa. Ou cena feia, né? Desculpa, mas é só pra gente entender. Olha, uma casa tá tão cara, imagina uma bomba. E lá do outro lado do mundo tá destruindo todas as casas, né? É um negócio feio isso, não é? Mas imagine os pedaços de uma casa. Essa é a inspiração dos artistas abstracionistas. A perca, a desconstrução do natural. Simplificação da forma. As coisas são mais simples, menos complexas. E isso dá mais liberdade para a criação. Eu posso criar, você pode criar, a criança pode criar. Teve uma novela, eu não lembro o nome, que tinha um macaco que era pintor. O Chico, né? Caras e Bocas, é isso? Era essa novela? Caras e Bocas. O macaco era famoso porque pintavam as telas abstratas. E hoje no mundo animal existem vários animais que pintam telas. Tem cachorro, tem cavalo, tem elefante. Olha que interessante, né? Inovação no uso da cor, rejeição da perspectiva. O que é que isso quer dizer, tio? Você não vai ter aquela ideia de profundidade. Você vai ter sobreposição de linhas, cores e formas. Oposição à iluminação convencionalmente retratada. Aqui não vai ter técnica de claro escuro, técnica de enquadramento, não. É aleatório, beleza? É aleatório. Meus amores, façam também um printzinho dessa tela, ou se possível, escrevam, beleza? Rafael, vamos colocar só um minutinho para a galera, rapidão, anotarem as características do abstracionismo. Um minutinho, galera, já a gente volta. Beleza, galera esperta? Olha aí, todo mundo anotou, copiaram, bacana? Características do abstracionismo. Show de bola? Vamos em frente. Olha aí, meus amores, o abstracionismo sensível ou informal. O que é que você vê aí? A gente vê, logicamente, figuras geométricas, né? Temos triângulos, círculos, tá? O nome da obra Sobre as Pontas. Poderíamos associar alguma referência das potências mundiais, porém, a obra literalmente traz uma sobreposição de formas geométricas, né? Agora, o nome sensível e informal é justamente porque estão alocados aí de uma forma aleatória. Há uma simbologia nas cores, porém, os artistas não vão dar ênfase a isso. O século XX, ele é simbólico em alguns aspectos, sobretudo as cores. Porém, a simplificação das formas faz com que a gente não consiga reconhecer nada que esteja por aí, né?
é um automatismo, tá? Um automatismo, as figuras estão automatizadas. Você não precisa organizar elas de uma forma mais lógica, beleza? É o que chamamos de abstracionismo sensível ou informal. Olha aí, ó. Dentro do abstracionismo, uma vertente identifica-se mais com uma transmissão de sentimentos e emoções através da arte. O que ficou conhecido como abstracionismo informal ou abstracionismo expressivo ou ainda abstracionismo lírico. Os artistas identificados com este grupo trabalhavam ainda mais na sua subjetividade, traduzindo uma forte carga emocional nas obras por meio de cores e formas livremente interpretadas por instintos. Seu maior representante foi o russo Wassily Kandinsky. Galera, então olha aqui, ó, como eu falei para vocês, esse tom de vermelho, essa parece uma mancha de sangue, ele tem uma interpretação, né? Veja que ele é sensível desse ponto, porque ele ainda mexe com o emotivo, o sensível da gente. Porque há uma subjetividade nessas cores. Há uma simbologia por trás dessas cores. Por isso que a gente chama sensível ou informal. Ou abstracionismo expresso ou lírico, né? Porque ele traz aí, ó, carga emocional. Beleza, galera? Qual a diferença, qual a característica básica do abstracionismo informal? Ele ainda tem uma carga emocional. Mesmo que a gente não consiga identificar o que é aquilo. Tranquilidade? Olha aí, Árvore em Flor de Piet Mondrian. Esse tipo de obra, você já tem carga emotiva? Se você pegar, cadê a árvore, cadê a flor? A gente poderia estar falando também de uma emoção, né? Agora, o abstracionismo geométrico. E aí, ele vai trazer outra concepção. As formas geométricas, como evidência. Aqui não vai ter o apelo, digamos assim, simplesmente emotivo. A gente pode ter até uma mistura. Mas, sobretudo, as composições geométricas. Tá? É o que nós vamos ter por premissa do abstracionismo geométrico. Olha aí. Enquanto o abstracionismo informal preocupava-se com a emoção, o foco do abstracionismo geométrico era a forma. Beleza? O abstracionismo geométrico vai se preocupar mais com a forma, ele é mais formalista. Os elementos das obras, suas cores e linhas formavam composições geométricas. O artista que mais se destacou dentro dessa vertente foi o holandês Piet Mondrian. Beleza, galera? Pegaram aí a chave da coisa? Maravilha. Olha aí, o abstracionismo geométrico também pode ser chamado de neoplasticismo. E veja que aqui há uma organização sem essa ideia emotiva. Nós temos quadrados e retângulos com diversas cores, né? Olha, essa tela aqui é uma das mais recorrentes que a gente vê nas casas de família. Isso aí virou toalha de banho, coxa de cama, estojo de aluno, né? Estojo de estudante para botar lápis e caneta e tal. Virou também estofado, né? Almofadas que tem essa concepção aí. Não sei se vocês já viram em algum lugar. É muito comum a gente ver o neoplasticismo nos nossos lares, tá? Então, seu principal teórico e fundador, Piet Mondrian, onde as cores e as formas são organizadas de tal maneira que a composição resulte apenas na expressão de uma concepção geométrica. Beleza? Uma expressão de uma concepção geométrica. Então, no neoplasticismo, a gente vai ver as figuras geométricas organizadas de tal forma que o foco principal são as expressões geométricas. Tranquilidade, galera? Show de bola? Maravilha? Vamos em frente? Show! Olha aí, nosso querido Salvador Dalí. Esse com essa característica aí meio maluca, né? O Salvador Dalí vai trazer
a ideia do dadaísmo, da desordem, do caos, da incoerência. Olha aí o dadaísmo. O nome dadaísmo, ele vem do gugu dadá, da criança. Não tem lá aquela história de dadá, gugu dadá. E ele dizia o seguinte: a civilização não conseguiria evitar a guerra. Por isso que o nome do estilo é como se fosse uma criança que tudo quer e às vezes é inconsequente. Tá? Então, o dadaísmo, sua proposta é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas e fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e combinando por acaso. O dadaísmo defende o absurdo, a incoerência, a desordem, o caos, o inconsequente. Veja que essa obra, A Cabeça Mecânica, de Raoul Hausmann, traz aí uma cabeça cheia de milímetros, ela está numerada, tem uma máquina ali no lado direito da cabeça, uma cabeça de madeira, né? E alguns objetos aqui do lado parece ser um livro, quase uma bíblia, ó, grudado do lado direito do ouvido, trazendo um protesto contra essa civilização cheia de informações e ao mesmo tempo cheia de querer. Né? O contexto da Segunda Guerra Mundial é justamente desse capitalismo desenfreado, né, galera? Então há uma crítica. Né? Hoje, por exemplo, meus amores, nós temos N ferramentas, né, instrumentos tecnológicos, de mobilidade e tal, e a gente vive uma crise de ansiedade, né? Veja que a maioria de nós hoje estamos vivendo aí um contexto bem complexo no mundo inteiro e a nossa cabeça também cheia de informações, é ou não é? Então hoje o dadaísmo está aí totalmente em evidência, né? As coisas estão meio assim caóticas, parece outrora que estão em desordem. E o dadaísmo traz esse questionamento. Uma das obras mais marcantes do dadaísmo é A Fonte e a Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp, onde ele pegou um mictório, inverteu a posição dele, assinou Hermut, 1917, e disse que é uma obra de arte. Olha ali, um banco, um tamborete, né, como a gente chama, e o garfo de bicicleta. E o garfo de bicicleta com a calha não tem borracha, não tem pneu. Qual seria a mensagem? O que vocês acham que essas obras dadaístas, qual a mensagem que ela passa para a gente? O que vocês acham que o artista quer articular com isso? Contexto de guerra. Olha, essa cadeira aí com a roda de bicicleta é fácil a gente ver, tio, se não tem borracha, como é que esse pneu vai andar? Se não tem borracha, como é que vai frear? É uma crítica a uma roda que, se começasse a entrar em movimento, não pararia. E a alusão justamente à sociedade que não evitaria a guerra. Tá bom? Essa fonte aí invertida, né? Veja que a parte onde o pipi deve cair é essa daqui, ó. E ela está para cima. Então, se uma pessoa fizer um pipi aqui, é um mictório masculino, né? Ele vai cair nos pés da pessoa, né? Assim, o artista faz o questionamento. Olha, o conceito urbano, a cidade grande, ela gera uma poluição que fica ali, às vezes, perto da própria pessoa, né? Olha, os shoppings aqui em Teresina, galera, ficam ali às margens do Rio Poti. Outrora, o Rio Poti, se você passar assim 6 horas da tarde, ele tem um cheiro de urina, de xixi, literalmente. Não sei se vocês já sentiram, mas aquela região ali próxima ao shopping tem um cheiro. Enfim, esse contexto do crescimento urbano, né? Da urbanização, do crescimento de uma forma desorganizada, gera um caos, gera problemas, né, de saúde pública, de higiene, de saneamento básico também. Tá bom, galera? Aqui em Teresina, ali na própria Universidade Federal, nós temos lá uma estação de tratamento que esses dias tá podre, menino. Parece que lá foi estourar alguma coisa assim. Faz tempo que
aquele lugar não é ajeitado, né? E lá fica uma fedentina danada. Dentro de uma universidade, olha só. Isso é uma espécie de caótica, né? Parece que não está organizado esse tratamento. Beleza, galera? Olha aí o presente, né? Man Ray. Olha esse ferro de engomar aí no ponto pra gente rasgar uma roupa. Isso é uma crítica ao ajustadinho, acertadinho, bonitinho. Eles estavam criticando a sociedade muito, digamos assim, arregada ao materialismo, né? Essa formalidade toda. E aí há um questionamento em torno disso. Galera, o surrealismo vai trazer essa ideia do inconsciente, do irracional, do subconsciente. Os surrealistas deixam o mundo real para entrarem no irreal. Outrora, você pode querer confundir o abstracionismo com o surrealismo. Porém, o surrealismo você consegue identificar as coisas. Olha aí um rosto de uma mulher, da mãe West. E veja que aqui é uma cortina, um tapete, os quadros, né? Onde ele monta gerando essa obra surreal. Então, o mundo surreal ele está dentro dos sonhos, da fantasia, da imaginação, do inconsciente e do subconsciente. Tá bom? Então, o surrealismo tem essa característica, ó. A persistência da memória é uma das obras mais famosas de Salvador Dalí. Tá? Interessante a gente perceber que nesta obra aí, nós vamos analisar a persistência da memória. O tempo parece que é relativo quando nós estamos dormindo. É ou não é? A gente sonha e não sabe dizer se o sonho foi 9 horas da manhã, 3 horas da tarde ou 9 horas da noite. O tempo parece que para quando a gente está sonhando. É ou não é, galera? Então ele traz essa característica que é psicológica, ela é de dentro para fora. A imaginação, o sonho, o inconsciente, o subconsciente. Olha aí Vladimir Kush trazendo aí o café da manhã no lago. E veja que o lago parece um ovo, as árvores parecem garfo com alimento em cima, né? A família que está aqui, aliás, o casal e o cachorro parecem tiras de bacon. Olha como ele faz uma mistura de uma paisagem e uma cena de alimentação, né? O futurismo a galera vai saudar a época das máquinas. Veja que a obra futurista, ela parece mais o destaque do movimento do que o objeto em si. O futurismo é a concretização da pesquisa do espaço bidimensional. Procura-se nesse estilo expressar o movimento real. Não a coisa que está em movimento, mas o que ela gera. Como assim, tio? Não entendi, não. Olha, imagina um ventilador rodando. O artista não vai querer representar o ventilador, mas o ar que sai do ventilador. Esse movimento mais espacial, tá bom? O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica, a velocidade descrita por ele no espaço. Então, galera, veja aí a carga dos lanceiros, né? Você vê que tem a ideia de um cavalo, vê que tem a lança, mas ele coloca aí uma série de repetições para a gente perceber o movimento que é a passagem de um lanceiro, né? Eles passam muito rápido a cavalo. Então, deixa uma imagem essa velocidade. Imagine um carro passando na sua rua em alta velocidade. Agora, eles não querem representar o carro, mas a velocidade que esse carro deixou no espaço. Isso é o futurismo, beleza, amores? Olha, as obras futuristas, velocidade de uma motocicleta, feita por Giacomo Balla. Você não vê a motocicleta, mas os raios, as linhas parecem dar movimento. Então é uma forma de mostrar o movimento das coisas. Tá bom? Hoje você vê um atleta fazendo saltos ornamentais ou ginástica olímpica e todo aquele desempenho ele é analisado pelo computador. Marcas do futurismo também. Nós temos aí análise, né, em computadores que representam essa performance, tá? Olha aí as linhas de velocidade. Você vê que
a própria linha já gera movimentação. E isso gerou, galera, uma série de outras habilidades do século XX. Olha aí os móveis. São esculturas que se movimentam. O Alexander Calder vai trazer essa relação dos móveis, né, e a introdução de uma arte cinética. A pintura que movimenta, a escultura que movimenta. Características, variações do futurismo, tá bom? Alexander Calder é um dos pioneiros nessa escultura cinética, né? Uma escultura que se movimenta, tá? Ou pelo menos traz a sensação de movimentação. O futurismo pretende representar isso, tá, galera? Show de bola? Olha aí, ó, rapidinho, questão 1, analisando a obra que a gente acabou de ver, né? Compreende-se que a arte abstrata é uma arte que, galera? Foi que a gente falou sobre a arte abstrata. Olha aí, sem ideia formal, sem concepção artista? Não, tem ideia e tem concepção. Letra B, tem a intenção de representar figuras geométricas? Será que é só isso? Isso aí seria o neoplasticismo, né? Sequencial, como por exemplo, história em quadril? Não. Letra C, que não pretende representar figuras ou objetos como realmente são. E aí nós temos a resposta para o abstracionismo. Ele não está preocupado em representar a realidade. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui aquele abraço carinhoso em vocês. Um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Votem certo, tá bom? Vamos voltar aí para o futuro do nosso país e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera! Show!